Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e nós vamos ter aula de língua portuguesa. Isso aí, turminha do 4º ano. Vamos iniciar a nossa aula, então, vendo os objetivos de hoje? Então, os objetivos da nossa aula. Apreciar a poesia lida pela professora. Identificar a temática do poema. Perceber as rimas no poema trabalhado. Identificar o número de sílabas das palavras que rimam no poema trabalhado, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, como vocês estão vendo, nós temos muito assunto a ser trabalhado hoje. Para nós iniciar a nossa aula, a professora trouxe, então, qual gênero textual mesmo? Isso aí, um poema. Vamos ler com a professora? O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário, com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar, pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, tem quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinha, sensação de bem-estar. De preferência, um selinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem
tem direito a ser feliz. Então, crianças, este poema é da escritora Ruth Rocha, certo? Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre esse poema. É um poema bem extenso e um poema que traz muitas informações. Vamos realizar então agora com a professora a interpretação deste poema, desta poesia. Qual era o título da poesia? Quero ver se alguém aí estava prestando atenção. Lembra com a professora qual era o título? Era As Crianças Brincando? O direito das crianças? Ou o estudo das crianças? Pensem aí em casa. Qual era o título? O direito das crianças, isso mesmo. E agora, a perguntinha número 2 já surgiu aí na telinha. Qual era o assunto principal abordado nessa poesia? Vocês lembram? Os direitos adquiridos pela criança? As brincadeiras que as crianças gostam? Ou a escola que as crianças estudam? Qual será? Vocês lembram qual era o assunto? O que será que contava? O que a autora falava que as crianças tinham direito? Os direitos adquiridos pelas crianças, né? Agora vem uma estrofe, um pedacinho do poema. A professora quer que vocês leiam com bastante atenção. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Esta estrofe diz que a criança tem direito de. Então, neste pedacinho que a professora leu para vocês, qual é o direito da criança neste pedacinho? O que elas têm direito, segundo a autora? Vocês sabem? Alguém aí em casa já identificou? Vamos ver então o que a estrofe está dizendo que a criança tem direito? Ser obediente? Ser feliz? Ou ser rei? Qual opção vocês acham que está correta? O que a autora está falando nesta estrofe do poema? Vamos ler novamente para identificar? Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então, qual é a resposta correta, crianças? Ser feliz. Toda criança, ela diz ali que toda criança tem direito a ser feliz. Quem é o autor do poema? Ou autora do poema? Vocês estão lembrados do nome dela? Quem lembra? Era autor ou era autora do poema? A autora, a Ruth Rocha. Certo? Agora nós vamos ver, crianças, que uma das principais características desse poema são as rimas. As rimas, elas estão presentes em todas as estrofes, em todos os versos do poema, certo? Então a professora vai trazer aqui algumas estrofes, alguns pedacinhos desse poema, e vocês vão ajudar a professora aí em casa a descobrir quais são as palavrinhas que rimam, certo? Então, vamos lá. A primeira estrofe. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Quais serão as palavrinhas que rimam aí nesta estrofe? Vocês estão lembrando? Vamos ver? Nome. A palavrinha nome vai rimar
com qual outra palavrinha que está presente aí nesta estrofe? Nome. Lembram o que são rimas, crianças? Isso mesmo, eu ouvi alguém falar. Rimas são sons, os sonzinhos finais das palavras, que são idênticos, iguais, ou que são parecidos, certo? Elas vão deixar a nossa leitura um pouquinho mais gostosa, mais divertida, certo? Então, vamos identificar. Nome. Nome vai rimar com qual outra palavrinha que está aqui na nossa estrofe? Fome. Nome, fome. Olhem lá o som final das duas palavras. E nós temos mais um par de rima aí. Vamos ver qual é? Lar. A palavrinha lar vai rimar com qual outra palavra? Qual é o sonzinho final de lar? Estudar. Então, nós temos dois pares de rimas nesta estrofe. Nome, fome, lar, estudar. Mais uma estrofe para a gente ler. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Nesta estrofe, crianças, quais são as palavrinhas que rimam, que têm os sons finais parecidos? Vamos ver? Protegida e vida. Olhem o som final das palavras. São idênticos. Protegida, vida. Uma caminha macia, uma canção de ninar. Uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então agora a professora trouxe duas estrofes e nós vamos identificar as palavras que rimam nelas. Vamos ver na primeira estrofe primeiro? Ninar. Qual é a palavra que rima com ninar? Sonhar. Olha o som final das palavras. Ninar, sonhar. É o mesmo som final, eles são idênticos. Na segunda estrofe, país. Tá muito fácil, hein? País vai rimar com feliz. Isso mesmo. E agora, aí em casa, para vocês vão ter um tempinho para realizar uma atividade. 5 minutinhos. Vamos caprichar. Colocar data no caderno de vocês. Leia as estrofes do poema e em seguida escreva os pares de rimas identificados. Então, a professora colocou ali duas estrofes do poema, vocês vão identificar as rimas presentes nele e copiar do lado as palavrinhas que estão rimando, identificando as rimas. Certo, crianças? Vamos lá, então.
Agora que vocês já terminaram de fazer a atividade, nós vamos corrigir. Vamos ver quem acertou? Quais eram as rimas que estavam nessa estrofe? Protegida, vida, nome, fome, lar, estudar. Então, nós tínhamos 3 pares de rima. Protegida com vida, nome com fome, lar e estudar. Certo? Agora, nós vamos vir aqui para a bancada e a professora vai mostrar para vocês agora a classificação de algumas palavras, certo? A prof trouxe aqui o mesmo trechinho que nós estávamos lendo lá na tela. Olhem lá. Então, agora nós vamos retomar estas 2 estrofes que a professora trouxe, certo? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Próxima estrofe. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então, essas 4 estrofes a professora trouxe aqui na bancada para nós identificar as rimas que estão nele. São as mesmas que a gente já fez lá na tela. Então, nós só vamos relembrar quais eram, certo? Quais eram? Protegida. Então, olhem lá. Protegida. Rimava com o que mesmo? Qual era o som final de protegida? Protegida, vida. Isso mesmo. Vocês são muito espertos. Na segunda estrofe, quais eram as rimas presentes? Alguém lembra? Isso, era uma estrofe que tinha várias rimas. A primeira é a da palavrinha nome. Nome rimava com... Qual é o som final do nome? Fome. Olha lá. Nome, fome. Lar com estudar. Isto mesmo. Agora nas próximas estrofes. Ninar. Ninar. Rimava com o quê? Qual é o som final de ninar? Sonhar. Isto mesmo. Ninar rimava com sonhar. E na última estrofe que a professora trouxe, qual era? Era uma rima muito fácil, lembram? Isso, país rimava com feliz. Olha lá. Então, identificamos as rimas presentes aqui nas estrofes que a professora trouxe também, certo? Agora, a professora trouxe algumas palavras que a professora retirou deste trechinho do poema. Olhem lá as palavras. Rei, criança, bonita, sonhar, protegida. Olhem lá. Algumas palavrinhas. E nós vamos fazer uma atividade com ela agora, junto com a prof. Vocês vão prestar bem atenção. Primeiro, nós vamos aprender a classificar essas palavras, certo? Vamos classificá-las de acordo com o número de sílabas. Lembram o que era uma sílaba? E isto é um pedacinho das palavras, o pedacinho que forma as palavras, certo? Então, nós vamos agora, primeiro,
separá-las em sílabas. Primeira palavra, rei. Rei. A palavra rei, eu consigo separar em sílabas? Não, a palavra rei só tem uma sílaba. Vocês sabem como eu chamo uma palavra que só tem uma sílaba, crianças? Vocês sabem como chama? Rei é uma palavra monossílaba. Mono, uma sílaba. Então, rei é uma palavra monossílaba, certo? Então, nós vamos deixar aqui. Rei é uma palavra monossílaba. Agora, nós vamos ver a palavra criança. Vamos separar a palavra criança? A professora vai tirar aqui. Nós vamos separar. Criança. Então, olha lá. Criança. Criança. Quantas sílabas tem a palavra criança? Criança. 3 sílabas. Sabem como a gente chama palavras que, quando separadas, ficam 3 sílabas? Trissílaba. Criança é uma palavra trissílaba. Ela tem 3 sílabas quando eu separo elas. Olhem lá quanta novidade para vocês hoje. E agora, bonita. A palavrinha bonita, vamos separar também? Vamos lá. Bonita. Bonita. Quantas sílabas tem bonita? 1, 2, 3. Como era mesmo o nome das palavras? Como nós classificamos as palavras que têm 3 sílabas? Isso mesmo, trissílaba. Então, vai lá junto com criança, olhem lá. Criança, bonita, são palavras trissílabas, certo? Vamos classificar agora a palavra sonhar. Sonhar. 1, 2 sílabas. Sonhar é uma palavra, o que será? Monossílaba é uma sílaba. Trissílaba são 3 sílabas. E sonhar, 2 sílabas. Isso mesmo, é uma palavra dissílaba. 2 sílabas. Sonhar. E agora, nós ficamos com a palavrinha protegida. Nossa, professora, que palavra grande! Protegida. Vamos separar e contar? Protegida. Olhem lá. Protegida. 1, 2, 3, 4 sílabas. Como eu classifico palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas? Sabe como eu classifico? Como polissílaba. Poli lá do começo da palavra. Poli, muitas sílabas. Certo? Então, as palavras que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas, eu classifico como polissílaba, certo? Então, olhem aqui. Nós classificamos as palavras agora em monossílaba, 1 sílaba. Trissílabas, que tem 3 sílabas. Dissílaba, 2 sílabas. E polissílabas, 4 ou mais sílabas. Certo? E agora a professora deixou uma tarefinha para vocês. Vamos ver qual é? Agora vamos classificar as palavras de acordo com o número de sílabas. Protegida, bonita,
criança, sonhar e rei. Vocês vão fazer a mesma coisa que a professora fez aqui na bancada. Vão separar as sílabas e, em seguida, escrever do ladinho a classificação delas, ok? Vamos fazer a atividade então.
Agora que vocês já realizaram esta atividade, nós vamos corrigi-las então. Pega o seu caderninho aí e confere, certo? Protegida. Olhem a separação. E protegida é uma palavra polissílaba, isso mesmo. Bonita. Vamos ver? Bonita. Bonita é uma palavra trissílaba, ela tem 3 sílabas. Criança. Criança. É uma palavra o quê? Isso é trissílaba também. Bonita e trissílaba, bonita e criança, desculpa, são palavras trissílabas. E sonhar, como ficou a separação de sonhar? Sonhar. 2 sílabas. Qual era o nome mesmo? A classificação dela? Dissílaba, isso mesmo. E rei? Eu consigo separar a palavrinha rei? Rei, não consigo separar. Então, ela é uma monossílaba, certo? Agora, a professora trouxe um desafio aqui na bancada. Vamos ver? Deixa a professora tirar aqui do ladinho, para nós ir para o desafio. Esse desafio é muito simples, muito fácil e vocês podem fazer aí em casa, certo? Basta vocês pegarem o caderninho de vocês, ouvir o que a prof vai falar. A prof vai tirar a regrinha da cestinha, vai ler e vocês vão ter que escrever uma palavrinha, certo? Então, esse desafio silábico é um jogo onde a professora vai dizer qual palavra e com quantas sílabas vocês precisam escrever ela, ok? Então, olhem aqui, a professora trouxe as fichinhas já para conseguir escrever. Vocês podem escrever aí no caderno, certo? Vamos começar então. Olhem lá. Uma roupa com 2 sílabas. Que roupa será eu tenho com 2 sílabas? Pensem aí em casa. Uma roupa com 2 sílabas. Deixa eu pensar. Uma roupa, crianças? Que roupa será? Agora que está ficando frio, o que será que eu consigo? O que será que eu preciso vestir? Isso mesmo, blusa. Olhem lá. Então, eu vou escrever separado já aqui, ó. Blusa. Então, uma roupa com 2 sílabas, certo? Agora, nós vamos ver nome de bicho com 3 sílabas. Olhem lá. Nome de bicho com 3 sílabas. Eu quero ver quem aí em casa está lembrando de algum bichinho que tenha 3 sílabas. Vamos pensar? Conseguiram pensar aí, crianças? A professora lembrou de um aqui. Vamos lá. Macaco. Olhem lá, o meu animal, o meu bicho com 3 sílabas foi o macaco. Certo? Vamos mais uma jogada só. Vamos lá. Nome próprio com 4 sílabas. Vamos lá. Nome próprio com 4 sílabas. Pensaram em um nome? Será que vocês que estão aí em casa, o nome de vocês tem 4 sílabas? Vamos lá, a professora pensou em um aqui. Lembrando que nome próprio inicia com letra maiúscula. Olhem lá. Então, o nome próprio da professora com 4 sílabas foi Carolina. Certo? Gostaram do desafio, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. É um joguinho diferente que
que vocês podem fazer aí em casa, não é mesmo? E agora, a professora vai deixar uma tarefinha que vocês devem retirar lá na escola. Jogo dos erros. Então, no quadro A estão 4 figuras monossílabas, 4 dissílabas, 4 trissílabas e 4 polissílabas. Porém, algumas dessas figuras não tiveram os nomes escritos no quadro B. Então, algumas figurinhas do quadro A não estão escritas no quadro B. Vocês precisam descobrir quais são as figuras que estão faltando. Em seguida, escrever cada palavrinha no seu lugar. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E as outras 2 tarefas. Ler a estrofe do poema, destacar as rimas e, em seguida, classificar as atividades no quadro. Certo, crianças? Os objetivos da nossa aula foram atingidos? Apreciar a poesia lida pela professora, nós lemos a poesia. Identificar a temática do poema. Identificamos? Sim, conversamos sobre alguns direitos das crianças. Percebemos as rimas no poema trabalhado? Percebemos, destacamos as rimas no slide e na bancada. Identificar o número de sílabas das palavras que rimam no poema trabalhado, classificando-as. Classificamos as palavras de acordo com o número de sílabas? Sim, crianças, classificamos, certo? Um super beijo para vocês, foi um prazer estar aqui, até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim. Então, eu sou a professora Andresa e para a nossa aula de hoje eu vou precisar que vocês peguem aí alguns materiais. Então, vamos pegar o caderninho do Vem Aprender, lápis, borracha e a folha impressa que vocês pegaram lá na escola sobre os indígenas, sobre a aula dos indígenas. Porque hoje nós vamos estar relembrando um pouquinho dessa aula e vamos estar corrigindo. E quem não fez ainda, vamos estar completando essas atividades da folha. Tudo bem? Pegaram aí? Deu tempinho? A professora deu tempinho para vocês irem, pegarem a folha, bem, os caderninhos bem bonitinho? Deu, né? Vocês são tudo organizadinhos, já estava tudo arrumado para a nossa aula. Que bom! Então, vamos lá. Então, vamos lá pegar. Primeiro, vamos fazer o cabeçalho das nossas aulas. Agora, nossas aulas vão ter o cabeçalho. Então, vamos lá. Disciplina de História. A data que vocês estão assistindo a aula. Por que a data assim assistindo a aula? Porque tem crianças que assistem pela TV e tem outras crianças que assistem pelo YouTube. Então, vocês vão pôr a data que vocês estão assistindo hoje. Se não souberem, peça ajuda para a mãe, para o pai ou para o irmão mais velho aí, ou vejam no celular qual é o dia que vocês estão assistindo a aula e completem lá bem bonitinho. O tema da nossa aula é Habitantes da Terra, onde hoje é o Brasil. Vocês estão falando, mas nós já tivemos essa aula, professora. Sim, nós já tivemos, só que hoje nós vamos estar relembrando através das atividades aí da folha que vocês estão. Lembram que eu falei no comecinho? E agora vai ter o nome da professora aí. Então, coloquem lá, professora Andresa Lima. Certo, pessoal? Então, sejam rapidinho aí para escrever. Vão escrevendo com uma letrinha bonitinha. Olha os espaçamentos de uma palavra para a outra, bem certinho. Que agora, nessa época, vocês estão somente no remoto, né? Então, vamos lá fazer bem bonitinho aí. Então, vou ditar de novo o tema para vocês irem escrevendo aí, que é o tema que é o mais comprido. Então, escrevam lá. Habitantes das terras onde hoje é o Brasil. E aí, deu o tempinho? Então, tá jóia. Então, vamos ver o nosso objetivo. O nosso objetivo é relembrar as principais contribuições indígenas para a sociedade brasileira. Ficou parecido com a da aula passada? Ficou. Só que tem uma palavrinha aí na frente, relembrar. Então, nós vamos estar relembrando, ou melhor, fixando o assunto da aula passada, né, pessoal? Então, vamos lá.
E agora eu quero começar a nossa aula, não já com atividade, né? Senão fica chata a aula. Mas vamos começar conhecendo algumas palavras caigangues. Lá, se lembram que a professora comentou que os caigangues eram os índios aqui da nossa região? Então vamos começar com o vídeo? Então vamos lá. A palavra criança é dita em mais de 190 línguas. A caigangue é uma delas. E aí, pessoal, viram o tamanho da palavra família? E vocês notaram que aqui nesse vídeo tem uma música de fundo? Essa música de fundo é o hino nacional que eles estão cantando em caigangue. Legal, né? E o que vocês acham de agora nós pegarmos o caderno para nós escrevermos algumas palavras caigangue e o seu significado? Vamos lá? Prometo que eu não vou pegar palavra muito difícil não, porque nem eu ia saber falar, né? Então vamos lá. Então no caderninho, embaixo do cabeçalho, pula uma linha, coloquem lá, palavras caigangue e seu significado. Então lá, sa. Ó, S-A, bem fácil, não sei se a pronúncia é essa, né? Que no meu caigangue não anda muito bom. Sa, o que Sa significa? Cachoeira. Você veja, essa foi boa, né? Essa professora foi boazinha. Então escrevam aí. Na linha de baixo, agora essa já complica um pouquinho, deve ser cregafar. Essa já, peixe. Cregafar, peixe. O significado é de peixe. Seguiram? Tano, para arco-íris. Diferente, né? Tano. Crique, para estrela. Vocês já sabem algumas coisas em caigangue aí, olha que chique. E claro que eu não podia deixar gir, para criança. Então copiem aí no caderninho de vocês essas palavras, para curiosidade, depois vocês mostram para a família, olha, eu já sei algumas palavras caigangue. E contem para os pais quem são os caigangues, que são os índios aqui da nossa região, né? Comentem aí na família de vocês. E também quando vocês voltarem para as escolas, né? Que se Deus quiser nós vamos voltar, vocês mostrem para a professora aí, olha aqui que a professora Andresa nos ensinou algumas palavrinhas caigangues. Certo? Podemos passar para frente? Todo mundo conseguiu copiar? Lembrando que tem que ser bem rapidinho essa cópia, copiar as palavras sempre que a professora pediu, bem rapidinho. Então agora vamos deixar o caderninho um pouquinho e vamos para aquela folha que vocês pegaram na escola ou pelo aplicativo, né, do WhatsApp que tem nas escolas aí das salas de aula, que é as atividades que foram passadas. Então na atividade número 1, olha que bonitinho o índiozinho tomando banho. Na aula sobre os primeiros habitantes do Brasil, aprendemos alguns costumes indígenas que fazem parte da nossa cultura. Escreva 3 costumes indígenas que herdamos dos povos indígenas. Não estão conseguindo lembrar? Não, já fiz, professora. Mas acho que tem alguém aí que ainda não fez, que está com um pouquinho de dificuldade. Então, vamos lembrar. Vamos lá. Então, costumes que herdamos dos indígenas. O uso de ervas medicinais. O que são as ervas medicinais, pessoais?
São aqueles chás que a gente toma quando está com dorzinha de barriga, com gripe, ou quando a avó faz assim com álcool, aquelas ervas e coloca assim no corpo da gente quando a gente está meio dolorido, cansado, né? Então, tudo isso que são ervas medicinais, porque o indígena, a farmácia do indígena é aonde? É na floresta, são nas plantas, né? Então, nós herdamos dos indígenas. Tomar banho, todo mundo gosta de tomar banho aí em casa, né? Então, é um costume que herdamos? Sim, é um costume que nós herdamos do indígena, porque o europeu, quando veio aqui para o Brasil, ele não gostava muito de tomar banho, porque eles diziam que lá era muito frio, que não sei o que, acho que é a minha desculpa deles, eles não gostavam mesmo de tomar banho. E quando eles chegaram aqui, eles viram que os índios tomavam, se banhavam nos rios, então começaram a herdar esses costumes do indígena, né? Que é bom, né, pessoal? Então todo mundo tem que tomar banho, para ficar bem cheirosinho, bem limpinho. Dormir em rede também é um costume que nós herdamos. Nós aqui do sul não dormimos tanto assim em rede, nós usamos mais a rede para descansar, para ficar mais relax, vamos dizer assim. Mas nos lugares mais quentes usa-se bastante a rede, quase eles não têm cama nas casas e sim a rede. Então é um costume que herdamos dos indígenas. Consumir alguns alimentos. Ali a professora trouxe o amendoim, a abóbora, a mandioca, cará, feijão, o milho, todos alimentos de origem indígena. Quem hoje aí na casa de vocês aí tem um feijãozinho? Essa época também é época de mandioca, então tem bastante gente aí que tem no quintal mandioca, né? Então também é o quê? Um costume indígena. Comer um milho verde, quem que não gosta, né? Eu adoro. E andar descalço, né? Andar descalço também é um costume que herdamos do indígena. E como é gostoso chegar em casa, tirar o sapato, pisar descalço no chão, né? As mães vão querer matar a professora Andressa, mas não é para andar sempre descalço, né? Mas de vez em quando é gostoso pisar na grama, parece que te energiza, você fica com mais energia, né? E o indígena, vocês sabem, não usava sapato, ele andava descalço. E claro, né, algumas palavras, nós temos várias palavras no nosso vocabulário que são de origem indígena. Temos também o nosso estado, Paraná, é de origem indígena, Curitiba, nossa capital, jacaré, jabuticaba, peteca. Então são todas palavras o quê? De origem indígena. E aí, deu para lembrar aqui costumes? Olha quantos costumes eu coloquei aqui. Então era só copiar 3. Então, vamos voltar lá para a atividade? Atividade fácil, né? A professora foi boazinha. Então, vamos ver lá. A professora vai colocar aqui todos eles, mas vocês só vão escolher o quê? 3 para copiarem. Então, tomar chá, ou se quiserem usar o uso de ervas medicinais, não tem problema. Tomar banho, dormir em rede, comer feijão, mandioca, milho, amendoim, o que vocês colocaram de alimento, que seja de origem indígena. Andar descalço e algumas palavras, né? Se quiserem colocar a palavra aí, Curitiba, Paraná, abacaxi, pode ficar à vontade. Então, lembrando, a professora colocou todos aqui que da aula, mas vocês só vão colocar quantos? 3. A professora só quer 3 costumes aí, certo? Fizeram certinho? Quem não estava lembrando conseguiu fazer? Que bom! Então, vamos passar para a próxima atividade. Na atividade número 2 encontre no caça-palavra palavras que completem a frase. Os, ao chegarem ao Brasil, não respeitaram a terra nem a cultura indígena. Quem que chegou no Brasil e não respeitou? A religião indígena tem ligação com seres do quê? O cuida das tomadas de decisões, da estrutura e da segurança da aldeia. Quem será que toma essas decisões? Em nossa região, temos registros da passagem dos indígenas? Quais? As construções de casas protegia os caigangues e agora? Então, a professora sempre coloca para vocês como? Encontre no caça-palavra. Então, vocês vão olhar aqui no caça-palavras e vão ver se vocês encontram alguma palavra que
se encaixe para completar a frase, mas não é qualquer palavra, tem que ser a palavra o quê? Certa, a correta. Estão sentindo dificuldade? Não estão lembrando? Então, vamos relembrar a nossa aula passada para ajudar a fazer essa atividade. Então, vamos lá. Olhem ali. Quem que está chegando ali? Eu adoro essa imagem. Quem? Os portugueses, né? Então, os portugueses que chegaram aqui no Brasil, né? Onde já tinha a existência do índio, o índio já é o dono dessa terra, né? E ali nessa imagem a professora gosta assim para vocês que eles estão meio escondidos, sabe quando você está escondido, mas você quer saber o que está acontecendo? Você não sabe se vai ou não vai, né? Então indígenas estão assim, e sempre lembrando, né, para nós, como que será que foi a sensação do indígena ao ver os portugueses ali desembarcando na praia, né? Eu acho que deve ser igual, né? Se de repente chegasse extraterrestres aqui com naves e a gente ia ficar curioso para saber como eles eram, mas também com medo, né? E vejam, né? Eles ali, esses indígenas estão num lugar quente, né? Então eles não usavam nada, eles não se cobriam, eles estavam nus. E de repente essas pessoas, eles não sabiam se eram pessoas ou que eram, com esses trajes, tudo muito brilhante, tudo muito que eles não conheciam. Então, eles estão o quê? Curiosos. Então, quem chegou ali? Os portugueses, né? Então, olhem lá, lembrem lá da primeira pergunta. E os deuses dos indígenas, como que é? Então, o indígena tem uma relação com os deuses, com a natureza, né? Tudo na natureza, para eles, é um deus. Então, eles têm os deuses do vento, o deus do sol, o deus da chuva, né? A deusa das águas. Então, para eles, tem essa relação com a natureza. E a professora trouxe aqui, né, o deus Tupã, que para eles é o deus dos raios e dos trovões, né? A deusa Jaci, que é a deusa da lua, né? Que eles evocavam ela quando eles queriam uma lua ou alguma coisa assim nessa relação, e o do Guaraci, que é o deus do sol. Então o indígena ele tem essa relação com o quê? Com a natureza. Também tinha alguma coisa aí que eu me lembro. E os líderes da aldeia, né? Eu sempre digo que eu adoro essa imagem aqui do pajé, né? Então ali, o cacique, olha a boca do cacique, né, pessoal? Você veja, eles colocavam umas argolas no cacique, não só o cacique, todos da tribo, os homens colocam essa argola, né? Então ali o cacique, então ele é quem? Ele é uma liderança, ele que protege, ele que fala pela tribo, né? E eu sempre gosto de relacionar o cacique com o prefeito, a prefeita aqui na casa, na nossa cidade. Por quê? Porque só que a diferença dos dois é que o prefeito, a prefeita, nós votamos, colocamos elas no cargo, né? E o cacique não, o cacique é a pessoa mais velha e mais sábia da aldeia que acaba se tornando cacique. Mas eles têm a função parecida de organização para proteger a aldeia ali. E o pajé, quem seria o pajé? O pajé é o médico da aldeia, o curandeiro, né? Então ele cuida dos males espirituais e físicos. Então eles fazem os chás através do pajé, que na escolada o uso das ervas medicinais, né? Então essas são as duas lideranças. Agora lembrem lá na atividade qual liderança que a professora está pedindo, se é o cacique ou se é o pajé. E nós temos, claro que nós temos, né, a presença do indígena em Ponta Grossa, né, através do monumento do sexcentenário, né, se vocês olhem, a primeira imagem que vocês têm é do indígena conversando, eu sempre digo que eles estão conversando, pela mão dele eu acho que eles estão conversando, estão batendo um papo ali, é o indígena com o fazendeiro, com o tropeiro, né. E uma coisa assim que eu vi, que eu nunca tinha prestado atenção, veja como passa, quantas vezes a professora já trabalhou esse patrimônio com vocês da praça, né? E acabou que nessa imagem não tem o negro, eles não fizeram a figura do negro, como se aqui em Ponta Grossa não tivesse tido escravos. E teve, a professora já explicou para vocês que teve, né? Então acabou faltando essa imagem no negro aqui nesse monumento. Através da lenda de Vila Velha, que a professora Liz contou, né, para vocês, que a lenda era uma forma que eles tinham, né,
para entender o que eles estava acontecendo. Então, para os arenitos, né, eles fizeram que Deus Tupã petrificou a aldeia e o cálice que os dois namorados beberam virou a taça, os raios fizeram as furnas, o ouro derretido foi para a Lagoa Dourada. Lembram lá? Então, era uma forma, é uma lenda que eles tinham para justificar. Igual eles tem a lenda da mandioca, se vocês quiserem pesquisar, do Guaraná, tem várias lendas indígenas, muito joia, que vale a pena vocês estarem dando uma pesquisada e usem o celular aí de vocês para uma coisa mais legal, né? Procurem aí para vocês verem. E, claro, qual era esse indígena aqui da nossa cidade? A professora já falou, que são os caigangues, né? Então, os caigangues, eles eram o quê? Eles eram semi-nômades, né? Então, eles tinham uma aldeia, que é essa aldeia que a professora já vai comentar essa imagem com vocês, mas só que eles saíam caçar, pescar, colher alimentos em outras regiões. E uma dessas regiões é aqui, em Ponta Grossa. Então, eles ficavam tipo meio acampados, vamos dizer aqui, colhendo esses alimentos. Daí eles pegavam e voltavam para a aldeia. Só que muitos indígenas gostaram dessa região, né? Tanto é que por influência dos jesuítas, né, como nós temos também o Buraco do Padre, que era o lugar onde eles iam lá e catequizavam os índios, a Capela Santa Bárbara, que era o lugar que eles precisavam, que é a capela mais antiga da cidade, onde tinha os ritos católicos ali, os rituais católicos ali dentro, com o indígena. Então eles acabavam ficando nessa região. Então, por isso que nós temos o registro que os primeiros habitantes aqui da nossa região, da região dos Campos Gerais, são os índios caigangues. Certo, pessoal? Isso vocês não podem esquecer, porque a professora bate bastante nesse sentido aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá agora aqui. Vamos falar um pouquinho dessa aldeia caigangue, que ela é uma aldeia um pouco diferente. Por quê? Porque as casas dos caigangues, como que elas são? Elas são o quê? Subterrâneas, né? Eles têm casas subterrâneas. Por que será que eles faziam essas casas subterrâneas? Tipo um buraco, né? Ó, se vocês forem ver, é que nem um buraco. E elas geralmente eram malocas. Lembram que são as malocas? São várias famílias moravam numa mesma maloca, né? Então, por que eles faziam? Por quê? Para proteger do frio, da chuva. Então, por isso que eles acabavam fazendo essa casa nesse estilo. E tendo uma cobertura do quê? De palha e galhos. Coisa que os caigangues também. Os caigangues, eles não andavam nus. Eles vestiam a roupa em palha. Para quê? Para se proteger do frio. Já imaginou eles numa geadona? Eles nus? Não tinham como, né? Eles iam passar muito frio. A professora hoje já está até de casaquinho, porque já está achando que está ficando frio. Imagina os coitadinhos dos caigangues, né? Então, agora, deu para vocês estarem lembrando lá para conseguirem fazer aquela atividade? Então, eu vou voltar aqui e vou deixar um tempinho para vocês irem lá encontrando e ver se vocês conseguem completar aqui a atividade. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver aqui, então, vamos relembrar as frases para nós ver se nós conseguimos encontrar as palavras aqui. Então, quem chegaram no Brasil e não respeitaram a terra e nem a cultura indígena? Olha lá onde que está, os portugueses, olhem lá. Começa no O e vai terminar lá no S. Então, vejam bem aí. Pintem, vocês podem pintar que fica mais bonitinho. Então, achamos a palavra no caça, vamos escrever lá na frase. Os portugueses, ao chegarem ao Brasil, não respeitaram a terra e nem a cultura indígena. Certinho aí? Conseguiram? Muito bem. Então, lá. Letra B. A religião indígena tem ligação com seres da o quê? Falei bastante, então vamos achar aqui da natureza. Olha, a natureza está um pouquinho escondidinha lá, vocês procurem lá.
Começa no N e vai terminar no A. Olha lá, natureza. Pinta bonitinho para ficar bem legalzinha a atividade de vocês. Então, vamos cor. Natureza. Então, vamos ler como que ficou. A religião indígena tem ligação com seres da natureza. O quem será? Cuida das tomadas de decisões, da estrutura e da segurança da aldeia. Tinha dois que eu coloquei, então os dois líderes lá. Quem é? O cacique. Olha o cacique lá. Tá escondidinho, cuidado. Começa no C, vai terminar lá no E. Cacique. Acharam? Então, vamos colocar aqui. O cacique cuida das tomadas de decisões, da estrutura e da segurança da aldeia. Cacique, o pajé, o que ele é? Ele é o curandeiro, né? Ele é o médico da aldeia, diferente do cacique. Letra D. Em nossa região, temos registro da passagem dos indígenas. Procura lá, vamos ver se conseguem. Essa eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Só a palavrinha um pouquinho difícil para escrever. Caigangues. Acharam? Tá bem embaixo lá. Vai começar no K e vai terminar no G. Caigangue. Tem que pintar toda a palavra, pessoal, no caso essa palavra, senão fica errado. Se vocês só pintarem as duas ou só pintarem pela metade, fica errado com essa palavra. Vocês sempre têm que pintar tudo. Por que a professora não está pintando? Porque senão ia esconder as letras. Então, mas vocês aí com lápis de cor, ou mesmo com lápis de escrever, se não tiver lápis de cor, passa ali, pinta todos os quadradinhos para ele ficar bonitinho. Então, vamos colocar caigangue. Certo? Olhem lá, coloquem bem, escrevam bem certinho o caigangue. Coloca lá, K-A-I-N-G-A-N-G, bem bonitinho. Não pode errar esse nome, não pode esquecer nunca que são os indígenas aqui da nossa região. Então, vamos lá. Em nossa região, temos registro da passagem dos indígenas caigangue. Muito bem. Deu certo? Então, as construções de casas. Essas casas, vocês entendam que são as malocas e as ocas, né? Não são as casas, né? Então, a professora pôs como casa, mas ali para vocês sabem que são ou malocas ou ocas. Então, as construções de casas, o quê? Como que era a casa deles? Certo, buraco não vai ter aí, já vou avisando vocês. Como que nós chamamos essas casas ali? Como que nós chamamos? Subterrâneas. Então, vai começar no S e terminar no A. Olha que ela está embaixo do português e antes do cacique. Então, só para vocês encontrarem aí. Acharam? Então, é uma palavra bem grande agora que vocês vão ter que copiar. Então, vamos colocar aqui. Subterrânea. Grande, né? Vocês viram que o B ali está sem nenhuma vogalzinha, né? Que é o B mudo que nós chamamos. Então, olha lá. Subterrânea. Certo? Mas a frase não terminou ainda. Tem mais um pouquinho. As construções de casas subterrâneas protegia os caigangues da o quê? Chuva. Chuva tá fácil. Tá bem lá em cima, chuva. Então, vamos colocar chuva. E do que? Você lembra que eu falei que por que eles usavam roupa que eles não andavam, né, nus? Por quê? Por causa do frio. Muito bem. Então, vamos colocar ali do frio. Certo? Então, vamos ler agora com todas as frases completinhas. Olha que legal, ficou um resuminho da nossa aula, né? Então, vamos ver como que ficou. Os portugueses, ao chegarem ao Brasil, não respeitaram a terra e nem a cultura indígena. A religião indígena tem ligação com seres da natureza. O cacique cuida das tomadas de decisões, da estrutura e da segurança da aldeia. Em nossa região, temos registros
da passagem dos indígenas caigangue. As construções de casa subterrânea protegiam os caigangues da chuva e do frio. Conseguiram? Certinho? E viu que ficou um resuminho da aula da professora? Agora, se precisar aí, se tiver alguma avaliação, qualquer coisa, vocês podem estar estudando por essas atividades aí, que ficou bem certinho. Mas nós temos mais uma atividade. Vamos ver lá? Número 3. Leia as informações abaixo e pinte o retângulo que possuem a informação correta. Então, eu só vou pintar aqui o que está correto. O que não estiver correto, eu não vou pintar. Aqui a professora ainda é daquela explicaçãozinha que eu acabei de dar. Então, por isso que eu não vou explicar, porque eu já expliquei sobre essas questões. Então, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Os portugueses respeitaram os indígenas, vivendo pacificamente com eles? É correto dizer que os portugueses descobriram o Brasil? Nas aldeias, as principais lideranças são o cacique e o pajé? Então vamos lá, vamos agora ver o que nós vamos pintar e o que nós não vamos pintar. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, os indígenas? Sim, né? Lembram lá a imagem que a professora ficou dos indígenas meio escondidinhos? Estão lembrados? Então, vocês vão pintar. A professora não pintou para não fugir a frase, para a frase não ficar escondida. Vamos para o segundo retângulo. Os portugueses respeitaram os indígenas, vivendo pacificamente com eles? Não, né, pessoal? Não. Os portugueses escravizaram o indígena, muitos indígenas foram mortos, né, pegaram a terra do indígena, né? Então, de forma alguma, os portugueses, né, viveram pacificamente. Que bom se tivessem vivido, né? Nós teríamos uma outra, vamos dizer assim, uma outra estrutura até de sociedade, se eles tivessem, mas não foi assim que ocorreu. Então, teve mortes, teve muitas coisas que os indígenas, que os portugueses fizeram com o indígena, menos respeitar eles. Então, não vamos pintar. É correto dizer que os portugueses descobriram o Brasil? Aí, quem fez essa atividade com o pai, que o pai tem assim uma idade igual mais ou menos da professora, até pode dizer assim, não, é correto, eles descobriram o Brasil. Porque antes a gente aprendia que os portugueses descobriram o Brasil, mas não descobriram, o Brasil não estava perdido. O Brasil já tinha pessoas morando aqui, já tinha dono, vamos dizer, então eles não descobriram nada. O que é correto nós dizermos que os portugueses chegaram ao Brasil, não descobriram o Brasil. E também não vamos pintar. E no último lá, na aldeia, as principais lideranças são o cacique e o pajé? Sim, né? Nós falamos, a professora mostrou bastante isso para vocês. Então, na aldeia, as principais lideranças são o cacique e o pajé. Terminamos? Deu certinho? Pintaram tudo bonitinho? Gostaram de fazer atividades juntas, né? Então, nas outras aulas, nós também vamos estar fazendo atividades juntos. Que legal, né? Gostoso, né? Até a professora gosta também, vou dizer assim, vou confessar para vocês que eu gosto de estar explicando a atividade. Vocês aí, gostaria de estar assim fisicamente com vocês, trabalhando com vocês. Agora, vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo? Então, o nosso objetivo era relembrar as principais contribuições indígenas para a sociedade brasileira. Relembramos, fixamos, né? Vocês já estão craque indígena. Muito bem. Então, vamos pôr um Vzinho aqui. Agora, vou convidar vocês para nós assistirmos de novo, que eu já passei na outra aula, mas eu gosto muito desse vídeo, porque ele diz que cada um tem um pouquinho de índio dentro de si, e ele fala bastante palavras sobre palavras indígenas. Vamos assistir? Então, vamos lá. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo
nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. E o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E aí, pessoal, gostaram? Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si? Temos sim, né? Então, um beijo, até a nossa próxima aula, se cuidem, tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos praticar um pouquinho das operações? Então vamos! Hoje nós vamos fazer a adição e a subtração. E hoje a professora trouxe aqui esta adição para a gente começar a relembrar como que a gente faz. Depois vai aparecer na telinha uma operação para você fazer sozinho. Você vai copiar no seu caderno, vai resolver e depois a gente volta para corrigir. Combinado? Então vamos começar com esta aqui? Bem, eu tenho aqui o quadro valor do lugar, né? Com todas as ordens que nós já conhecemos. Esse número começa na unidade de milhar, termina na unidade simples. Para a gente resolver a operação, vamos começar pela menor ordem, que é a unidade. Então, a soma é juntar quantidades, não é verdade? Então, eu vou juntar 3 mais 7. Quanto é 3 mais 7? Isso, é 10. Mas eu posso colocar o 10 aqui? Não, eu não posso colocar o 10 ali. Eu vou colocar o 0 do 10 e o 1 do 10 é uma dezena. Vai lá para a ordem da dezena. Então, a professora coloca ele aqui em cima, ó, uma dezena, ok? Agora, vamos somar as dezenas. Eu tenho 4 mais 1. 4 mais uma dezena são 5 dezenas. Muito bem. Vamos agora para a ordem da centena. Eu tenho 4 mais 9. 4 mais 9 dá quanto? Isso, ó, tem gente contando no dedinho. Tudo bem, não tem problema, pode usar os dedinhos. 4 mais 9 são 13. Posso colocar 13 aqui juntinho na centena? Não posso. Então, eu vou colocar só o 3 e o 1 vai agrupar aqui na unidade de milhar, porque, né, o 1 do 13 centenas vale uma unidade de milhar. Então, eu agrupo ela aqui em cima. Agora, eu vou juntar os números que estão na unidade de milhar. 1 mais 2 mais 1 são 4. Então, a minha operação, 2.403 mais 1.947, deu 4.350. Agora é a tua vez. Vai aparecer para você aí na telinha uma operação de adição, que você vai copiar e tentar resolver sozinho. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Vamos lá?
crianças? Conseguiram resolver? Muito bem! Agora vamos corrigir com a professora? Então vamos lá. Aí, a nossa operação corrigida, né? 3.294 mais 2.056 são 5.350. Muito bem, crianças! Conseguiram resolver? Ótimo, parabéns! Se você acertou, meus parabéns. Se você errou e apagou para arrumar e consertou, também, ó, meus parabéns. Bem, agora nós vamos fazer uma subtração. A professora trouxe essa subtração para a gente fazer juntos. E logo mais, daqui a pouquinho, vai aparecer outra aí na telinha para você tentar resolver sozinho. Combinado? Então vamos acompanhar aqui com a professora no quadro o valor do lugar que a gente já conhece. Eu tenho 5.028 para retirar menos 2.184. Bem, quando a gente faz uma operação de subtração, a gente tem que ter a certeza, né, ou tem que lembrar que o número que está em cima, a gente chama de diminuendo, esse número é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu possuo. O número que está embaixo, que se chama subtraindo, é o número que eu quero retirar. Tudo bem? Combinado assim? Então vamos lá. Começamos também pela menor ordem, que é a ordem da unidade. Eu tenho 8 e retiro 4. Posso retirar 4 de 8? Posso. Vai sobrar 4. Isso mesmo, muito bem. Agora vamos para a ordem da dezena. Eu tenho 2 dezenas. Preciso retirar 8. Eu posso retirar 8 se eu só tenho 2? Não consigo, né? Então, nós vamos ter que fazer uns agrupamentos aqui. Eu preciso reagrupar com o vizinho, mas o vizinho não tem nada para me ajudar lá. Então, eu vou para o outro vizinho, que é a unidade de milhar. Eu quero emprestar uma quantidade para esse 2 das 2 dezenas, porque eu não posso tirar 8 se eu só tenho 2. Vou emprestar aqui do vizinho, mas o vizinho não tem. Então, eu vou lá para o outro. Ah, aqui tem. O 5 vai emprestar uma unidade de milhar inteira para a centena, para ficar 10 centenas. E o 5, como tirou 1, ficou com 4 unidades de milhar. Agora eu tenho 10 centenas. Posso emprestar uma centena para a dezena aqui? Posso. Eu empresto e aqui fica 9. Muito bem. Agora eu tenho 12 dezenas. Eu posso retirar 8 se eu tenho 12? Posso. Quanto sobra se eu retirar 8 do 12? Isso, muito bem, ó. Sobram 4. Agora eu quero retirar 1 do 9. Posso retirar 1 de 9? Posso. Vai sobrar 8. Isso mesmo, né? Bem simples. Quero tirar 2 de 4. Posso retirar 2 de 4? Posso. E vai sobrar 2. Então, a nossa operação, 5.028 menos 2.184, ficou em 2.844. Muito bem, agora vai aparecer na telinha para vocês uma operação para vocês copiarem e tentarem resolver sozinhos. Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Combinado? Então vamos lá!
crianças conseguiram resolver? Ótimo! Então vamos corrigir para ver se você acertou? Vamos lá com a professora. Então tá aí, né? O 2083 menos 1235 deu 848. Olhe bem como é que ficou a correção. Olha como que a professora fez os agrupamentos, né? O 8 emprestou lá por 3, ficou 1, o 8 virou 7. Observe que lá na unidade de milhar o 2 emprestou 1 para ficar 10, então o 2 virou uma unidade de milhar. Veja se todas as suas, essa correção que a professora fez está aí no seu caderno. Se não tiver, arruma, ok? Muito bem, crianças. Parabéns se você acertou e parabéns também para aqueles que erraram, apagaram e arrumaram, né? Que o mais importante é a gente tentar fazer. Se a gente erra, a gente apaga e arruma. Não tem problema nenhum. Gostaram? Então tá bom, a gente fica por aqui. Um beijinho e até a próxima!